tempo, não vambora para o vídeo. Um time barato e que fez um ótimo campeonato brasileiro. Mas é aquilo, né? Você jogar no Mirassol, você jogar no São Paulo, é uma pressão um pouco diferente. Por isso fico com um pouco de pé atrás. Mas, cara, sendo bem sincero, é uma aposta que para mim faz sentido. Beleza, ele tem 31 anos e tudo mais, mas é um cara que vem de graça, dificilmente vai ganhar um salário alto, até porque no Mirassol a gente sabe que o teto salarial do Mirassol era muito baixo, era a menor folha salarial dentre os principais clubes da Série A. Então, é um cara que, na minha opinião, faz uma aposta, é uma aposta que faz sentido. Ele foi muito bem no Campeonato Brasileiro, foi um dos grandes destaques do Mirassol. Muita gente colocou, inclusive, em seleção de Campeonato Brasileiro, fez o destaque para ele no meio-campo. Eu gosto bastante, mas tem um pouco de pé atrás, porque a gente pega os times que ele jogou, até abrir aqui para a gente dar uma olhada. São times de menor expressão. Ele foi revelado pelo Atlético Mineiro, mas fez 2 jogos pelo profissional do Atlético Mineiro. Aí passou por Boa Esporte, Paraná, Ferroviário, Oeste, Audax, Linense, Sampaio Corrêa, Novo Horizontino e agora no Novo Horizontino, no Mirassol, que ele foi ter mais sequência. E aí eu fico um pouco de pé atrás, porque é aquilo, jogar no Mirassol e jogar no São Paulo é uma pressão um pouco diferente. A torcida do Mirassol, se o Mirassol ficar em 16º ou se o Mirassol ficar em quarto, a torcida do Mirassol vai estar feliz porque é o Mirassol no primeiro ano de Série A e tudo mais. Fez uma campanha extremamente surpreendente, mas pelo fato dele só ter atuado em Série A no Mirassol, só ter atuado em um time de talvez menor expressão, um time que complique um pouco mais, que seja um pouco mais tranquilo, digamos assim, é um fator que me deixa um pouco com o pé atrás. 31 anos, já tem uma idade um pouco mais elevada, mas são 2 anos de contrato, vem para receber provavelmente um salário pequeno, é uma aposta que, na minha opinião, vale a pena. É uma aposta que não vai pesar no bolso do São Paulo, é uma aposta que o São Paulo não vai ter que pagar muito alto, valores astronômicos por ele. Então, eu acho que, na minha opinião, é uma aposta que faz um pouco de sentido. Você pega um cara de 31 anos, que acabou de fazer um bom campeonato brasileiro, que não recebe muito para ter uma oportunidade em um time grande. Acho que é uma aposta que faz sentido. Tem um pouco de medo? Tenho por essas questões que eu pontuei. Só ter atuado em times com pouca pressão, só ter atuado em times que não brigam, teoricamente, como o São Paulo deveria brigar, e ter uma idade um pouco mais elevada. Essa é a minha única pé atrás. Mas eu já aprendi que eu gosto de opinar sobre contratações depois de algum tempo que eu vi esse cara com a camisa do São Paulo. Eu já queimei tanto a língua, algumas vezes com inúmeros jogadores e outros que eu achava que iam ser positivos para o São Paulo, que foram extremamente negativos, que eu prefiro ter a minha avaliação geral e principal na hora que ele faz 10, 15 jogos com a camisa do São Paulo. Gaston Hoje, tem um acento, né? Enfim, eu acho que é isso, Gaston Ávila. Se o acento estiver no lugar certo aqui, é assim que fala, gente. Se não for assim que fala, tudo bem, a gente aprende com o tempo. Mas o São Paulo, então, quer contar com Gaston Ávila, ele que estava no Fortaleza, né? Pertence ao Ajax, e para quem não conhece muito, deixa eu colocar aqui na tela a foto dele. É um zagueiro, gente, para quem não acompanhou, um zagueiro, e é um movimento que o São Paulo vem fazendo nessa janela, né, ô Fê? A gente já viu outros nomes surgirem. Eu me surpreendi um pouco com o São Paulo colocar zagueiro como uma das prioridades, mas aí, obviamente, a gente tem que entender se também está nas prioridades alguns dos zagueiros saírem, né? Então, aí, obviamente, eu acho que você tem que fazer um balanço de compensa mais você manter ou você trazer. E aí eu queria escutar de você e ler do pessoal do chat o que vocês entendem dessa possível contratação e desse movimento do São Paulo de buscar um zagueiro no mercado para 2026, Fê. Você acha que é uma das posições que mais necessita reforço nesse momento? Olha, Pri, eu vejo com bons olhos, né? A gente já viu que alguns times têm interesse no Ferrarese, né? O Botafogo deu uma sondada no zagueiro do São Paulo, pode acabar saindo. E é um jogador jovem, é um jogador de 24 anos, que estava emprestado no Fortaleza na última temporada, mas tem o passe do Ajax, um jogador que foi vendido para o futebol europeu muito cedo e agora está buscando seu espaço ainda no futebol sul-americano. Eu acho que pode ser interessante para a montagem de elenco, acho que não vende também para ser titular, mais importante, talvez, para uma montagem de elenco. São Paulo que pensando que pode perder o Ferrarese, eu acho que pode ser um jogador interessante. Então é uma negociação que é vista com bastante otimismo no São Paulo. O São Paulo espera uma resposta. Ele tem outras possibilidades também. Gosta da ideia do São Paulo, topou salário, então
tá também uma situação mais avançada, mas obviamente falta a resposta do Ajax, e a gente sabe como funciona o mercado da bola, né? 24 anos, jogador aí então que ganhou um certo destaque, né? Joga no Ajax, pertence ao Ajax, foi por empréstimo ao Fortaleza, chegou ali com uma festa, tudo mais, e é um cara que teve ali espaço, teve tempo, mas obviamente, né, é um time que caiu para a segunda divisão. Ele é cria do Boca Juniors, foi para o Rosário Central por empréstimo, aí jogou no Royal Antwerp, né, lá da Bélgica, e aí depois foi para o Ajax, teve esse empréstimo aí ao Fortaleza, e aí agora tentando avançar aí o time do São Paulo por essa contratação. A gente sabe, né, que obviamente é o tipo de contratação que casa muito com esse momento, né, mas ele nessa temporada fez 34 partidas, tendo 27 delas no Campeonato Brasileiro, e atende mais uma demanda que São Paulo enxergava para esse elenco, que é mais um cara para a posição aí de zagueiro. Tomás Pochettino, do Fortaleza, que eu tinha mencionado aqui, e para atualizar para vocês que hoje o Fortaleza tem muitas sondagens, muitas possibilidades pelo Pochettino e busca uma venda, busca fazer dinheiro pelo jogador. E aí esfria a possibilidade do São Paulo. Por quê? A chance do São Paulo, empréstimo, eles não vão liberar, né? O Fortaleza não vai liberar porque ele está valorizado, então eles querem fazer dinheiro com venda. Livre no mercado ele não vai ficar. E troca de jogadores, né? O São Paulo até tentou formular uma oferta, mas tem uma resistência interna no grupo de jogar a Série B. Uma coisa é você negociar troca que fosse com o Remo, com o próprio Mirassol, que aí o cara segue jogando na Série A, né, tem uma projeção e tudo mais, ele pode até descer um degrau, entre aspas, na carreira, no sentido de, vou estar num time que não tem tanta torcida e tudo mais, mas tá na Série A ainda, tá na elite. Tem cara que não aceita jogar a Série B, né? Então o São Paulo tentou formular uma oferta ali pro Fortaleza, não foi pra frente e tá fria, né? Tá morna essa possibilidade nesse momento. Assim, dá pra falar que tá derrubado o negócio, mas a chance é muito remota, então por isso até o São Paulo encaminhou a vinda de Danielzinho, né? Então Pochettino esfriou, Danielzinho encaminhado e Gaston Ávila também avançando aí para jogar no São Paulo. Esse é um cara que eu gostaria de ver aqui, mas entendo que o São Paulo tem uma limitação, e se o Santos, por exemplo, que é um dos times de olho, for lá mandar uma oferta de 3, 4 milhões de dólares, que seja parcelado, ele leva, né? Então não tem muito respeito à apuração de todo mundo, mas o que eu ouvi, aqui eu posso passar as informações que eu tenho, é que o Pochettino não faz parte dos planos do São Paulo para 2026. Então, uma edição rápida, e eu vou trazer mais uma informação que até chegou aqui durante a gravação. O Marcelo Braga, lá no GE, informou que o São Paulo deve subir o Marcos Biasotto, que é diretor de base, para o profissional. Eu confirmei essa informação e o São Paulo vai sim contratar um novo diretor para as categorias de base. Ainda está em processo seletivo, o clube ainda está definindo quem vai ser, discutindo nomes, mas sim, Marcos Biasotto sobe ao profissional do São Paulo e a base vai contratar um novo diretor. Então a gente tá rolando aí um interesse do Botafogo em jogadores do São Paulo, hein? Quem sabe aí uma troca, quem sabe aí uma grande negociação entre os dois clubes. Botafogo já formalizou 2 ofertas aí para 2 jogadores do São Paulo. Já há alguns dias vem acontecendo uma conversa entre os clubes pelo Ferrarese, né? O Botafogo já enviou uma oferta e o São Paulo impôs algumas condições, como, por exemplo, um empréstimo com um valor de passe fixado ao final desse empréstimo. É algo que já está acontecendo, já vem sendo conversado. Outra situação que acontece agora é o Pablo Maia. Pablo Maia, jogador formado no São Paulo, jogador importante do elenco do São Paulo. O São Paulo sempre colocou muita expectativa nesse jogador. É um jogador que, inclusive, sempre teve mercado no futebol europeu, mas sofreu com algumas lesões aí recentes na carreira. Vem recebendo sondagens no mercado europeu e agora tem o interesse do Botafogo. O que vai acontecer? O São Paulo e o Botafogo agendam uma reunião para a próxima quarta-feira para o São Paulo entender que tipo de negociação pode ser feita. Lembrando que o São Paulo está no mercado também para buscar reforços, né? E o Botafogo tem um elenco muito interessante. Então, quem sabe pode rolar aí alguma troca envolvendo aí esse interesse do Botafogo ao Pablo Maia e aos jogadores do São Paulo, né? Que no caso aí o Ferrarese, que já é uma conversa que já vem acontecendo. Então, quarta-feira. É isso. Lívio Marcial, âncora, hoje vai 32 anos da conquista do Bimundial. Qual é a maior lembrança que vocês têm desse dia? Bom, eu estava com o Arnaldo antes do jogo, no aniversário de um grande amigo nosso, que infelizmente já morreu, o Giba. Grande Giba. Era aniversário dele, e a gente encheu a cara antes do jogo, e depois eu fui ver o jogo na casa de uns amigos, não com o Arnaldo, com outros caras. E, eu saí na rua buzinando. Cheguei na casa da minha mãe, meio chumbado pro jogo, meio embalado, com as mesmas pessoas com quem eu tinha visto o título contra o Barcelona, então eu tinha que se repetir, eu já cheguei lá num grau,
e eu não deixei a galera comemorar o gol do Miller, o terceiro, só na hora que acabar, porque 1-1, eu quase fui linchado pelos meu irmão e tudo mais, e aí quase apanhei por ter chegado num estado não adequado na partida de futebol. Eu fui ver o jogo com os amigos também, e a hora que o São Paulo faz 2-1, o cara fez o favor de botar o disco do gol do São Paulo na vitrola. Claro que deu errado, os caras fizeram, empataram. Tem que bater no cara. Quase saiu na porrada, a galera com ele. E a gente, nessa época, era madrugada, a gente ia para Paulista. Era campeão, ia para Paulista, exatamente. E a minha mãe morava perto da Paulista. Então eu fui as 2 vezes para Paulista depois.